Olá pessoal, estamos de volta na nossa aula de número 6. Hoje nós vamos falar de dimensionamento de tubulações de derivação. Muito bem, as linhas de derivação, o seu dimensionamento ele é baseado na máxima vazão e pressão que essa tubulação pode conduzir e que vai abastecer as linhas laterais. Agora, a perda de carga máxima permitida não pode ser maior do que 15% da pressão de serviço. Então vamos entender como são as linhas de derivação. Eu tenho as linhas laterais, onde estão instalados os aspersores. A linha de derivação é quem fornece água, quem abastece a água na vazão e na pressão demandadas pelas linhas laterais. Para se dimensionar as tubulações de derivação ou linhas de derivação, tem que se primeiro verificar qual é a vazão total que essa linha tem que conduzir até as linhas laterais. A vazão de uma linha de derivação é o somatório das vazões das linhas laterais que ela atende. Então eu tenho, por exemplo, aqui linhas laterais para ambos os lados. E tem uma linha de derivação que abastece essas 4 linhas laterais. A variação de pressão permitida agora é 15% da pressão de serviço para o cálculo do diâmetro da linha de derivação. A vazão da linha de derivação é o somatório das vazões das linhas laterais que ela atende. Então, se ela atende 4 linhas laterais, o somatório das vazões de cada linha é a vazão da linha de derivação. A metodologia que a gente vai usar para dimensionar as linhas de derivação é a metodologia de Hazen-Williams, pelos mesmos motivos que eu já expliquei na aula passada. E lembrando que a perda de carga agora não é mais 20% da pressão de serviço, é 15% da pressão de serviço para o cálculo das linhas de derivação. Vamos fazer um exemplo para poder entender como é esse dimensionamento. Então vamos dimensionar o diâmetro, D maiúsculo, de uma linha de derivação LD de aço zincado com comprimento L de 288 metros instalado em nível. No nosso exemplo, essa linha de derivação conduz água para apenas uma linha lateral. Então nós temos que saber quantas linhas laterais a linha de derivação atende simultaneamente. Neste exemplo, é apenas para uma. Essa linha lateral que é atendida pela derivação é de aço zincado, possui 144 metros de comprimento e a vazão dos aspersores, que é minúsculo, que é a nomenclatura para a vazão de emissor, é igual a 0,62 litros por segundo. E o espaçamento, 18 por 24, com pressão de serviço de 30 MCA. Fiquem atentos com as unidades. Muito bem, vamos resolver agora o dimensionamento. A primeira coisa a ser feita é calcular a perda de carga permissível. Agora a perda de carga permissível é 15% da pressão de serviço. Como a pressão de serviço é 30 MCA, 15% dá um valor de, vamos pegar aqui a canetinha, 4,5 MCA. Para saber qual é a vazão
que a linha de derivação vai transportar, eu tenho que saber quantas laterais ela atende. No nosso exemplo, ela só atende uma lateral. Essa lateral, ela possui 144 metros e o espaçamento entre emissores é de 18 metros. Então, essa linha lateral possui 8 aspersores. Posso calcular a vazão dessa linha lateral. A vazão da linha lateral é igual à vazão de um emissor, lembre-se que está em litros por segundo, vezes a quantidade de emissores, são 8. Então eu tenho uma vazão de 4,96 litros por segundo, porém o cálculo vai me pedir outra unidade, então eu tenho que converter para metros cúbicos por segundo. A vazão da linha lateral, então, ficou de 0,00496 metros cúbicos por segundo. Reforçando, ela atende apenas uma linha lateral. Se atendesse mais linhas laterais, eu tinha que calcular todas as vazões de todas as linhas que ela atende e somar. Aqui no caso é só uma, é um exemplo com uma só. Muito bem. Como temos uma linha lateral, a vazão da linha de derivação vai ser igual à vazão da linha lateral. Calculamos a perda de carga linear. Perda de carga linear é o HF, perda de carga permissível, que agora não precisa mais ser corrigido. Então é HF, não é HF linha, é HF. Dividido pelo comprimento da linha de derivação. 4,5 MCA dividido por 288. Então tem uma perda de carga linear na linha de derivação de 0,015625 metros por metro de tubulação. Para calcular o diâmetro, eu vou usar a equação de Raziel-Williams, da mesma maneira que foi usada para linhas laterais. Então eu substituo os valores que eu já tenho a vazão da linha de derivação, já tenho o valor de C, que é aço zincado, não sei qual que é o diâmetro ainda, e já acabei de calcular o valor de J. Substituo, só relembrando, C para aço zincado é 130. Substituo os valores, isolo o D que está elevado a 263, isolo esse D, encontrei um diâmetro calculado de 0,082 metros, que corresponde a 82 milímetros. Esse é o diâmetro calculado. Eu vou ter que achar agora, da mesma maneira que eu encontrei nas linhas laterais, vou ter que achar agora qual o diâmetro comercial compatível. Então, novamente, a mesma regra, eu vou adotar o diâmetro mais próximo acima. O diâmetro mais próximo acima que eu tenho do calculado, que foi 82 milímetros, é o diâmetro de 100. Eu encontrei 82 milímetros como calculado, o mais próximo acima é 100. Então, o diâmetro da tubulação de derivação é de 100 milímetros ou 4 polegadas. Simples assim, usando a metodologia de Raziel-Williams. Vamos lá então. Já dimensionei a tubulação de derivação. Agora vamos dimensionar a tubulação principal, a tubulação de recalque e a sucção. A linha principal, qual é a função dela? Abastecer as linhas de derivação, nas condições de vazão e pressão que elas exigem. Assim como as linhas de derivação têm a função de abastecer as laterais,
A linha principal tem a função de abastecer as linhas de derivação. Dependendo do tamanho da área, se é uma área muito pequena, eu praticamente não tenho linha de derivação. Da linha principal já eu abasteço as laterais. Isso para áreas pequenas, áreas menores. Então, às vezes pode acontecer da própria linha principal já abastecer as laterais. Muito bem. A linha principal é a tubulação que está dentro da área irrigada. A tubulação que vai da motobomba até chegar na área é a tubulação de recalque, ou linha de recalque. Ela conduz água da motobomba, do conjunto motobomba, até a linha principal que se encontra dentro da área irrigada. Muitas vezes ela é a mesma tubulação, ela vai ter o mesmo diâmetro. Ela vai ter a mesma função que a linha principal. Em vários casos elas são a mesma tubulação. Como eu dimensiono uma linha principal ou de recalque que tem a mesma função? É um cálculo até bem fácil até. Então, eu primeiro preciso limitar a velocidade da água dentro da tubulação. Então, teremos que limitar a velocidade da água dentro da tubulação em torno de 1,5 a 2 metros por segundo. Podemos adotar um valor entre 1,5 a 2 metros por segundo como a velocidade da água dentro da tubulação. Vamos fazer um exemplo. Vamos dimensionar o diâmetro de uma LP, uma linha principal, que tem uma vazão. A vazão é Q maiúsculo, vazão da linha principal de 9,97 litros por segundo. E eu vou adotar uma velocidade da água de 1,5 metros por segundo. Então a vazão da linha principal é função da quantidade de água que ela tem que abastecer para as linhas de derivação. Então a primeira coisa que eu faço é converter esse valor aqui de vazão de linha principal, que está em litros por segundo, para metro cúbico por segundo, que é o que o cálculo pede. Então a primeira coisa que eu faço é a conversão de litros por segundo para metros cúbicos por segundo. Mais uma vez, consultem a tabela com as conversões de unidade, é importante se saber fazer as conversões. O diâmetro da linha principal é calculado por raiz de 1,2732, que multiplica a vazão da linha principal dividido pela velocidade. Então, vamos ver aqui, raiz quadrada de 1,2732, que multiplica a vazão, que eu acabei de converter, 0,00997 metros cúbicos por segundo, dividido pela velocidade da água, que é 1,5 metros por segundo. Com isso, eu encontro o diâmetro da linha principal de 0,092 metros, que corresponde a 92 milímetros. 92 milímetros é o diâmetro calculado. Adotando o mesmo critério, o diâmetro comercial da linha principal é o diâmetro acima mais próximo. O diâmetro acima mais próximo de 92 milímetros é o diâmetro de 100 milímetros, que é o diâmetro comercial, que corresponde a 4 polegadas. Então, com esta equação simples, diâmetro da linha principal é igual a raiz de 1,2732, que multiplica a vazão da linha principal dividida pela velocidade. Com essa equação simples, eu consegui calcular o diâmetro da linha principal, que é o mesmo diâmetro da linha de recalque. A diferença é que a linha principal está dentro da área irrigada e a linha de recalque é que leva a água da motobomba até a área. Então, um cálculo simples, eu consegui calcular o diâmetro da linha principal, 92 milímetros,
Esse é o diâmetro calculado e encontrei o diâmetro comercial de 100 milímetros. A tubulação ou linha de sucção, existe uma regra que a gente adota. Você vai usar para a linha de sucção um diâmetro acima do que foi encontrado para a linha de principal e recalque. Então, se a nossa linha principal e recalque foi de 100 milímetros, a tubulação de sucção vai ser de 125 milímetros, é um diâmetro comercial acima. Alguns autores falam de você usar o diâmetro igual. Então, para alguns autores, a linha de sucção ia ser de 100 milímetros. Outros falam um diâmetro acima da linha principal, que é o que a gente adota. Então, a linha de sucção vai ter um diâmetro de 125 milímetros, o diâmetro comercial. Esta é a regra. Muito bem. Nós vamos ver agora uma melhoria no cálculo, uma espécie de melhoria no cálculo, que é o dimensionamento de tubulações com 2 diâmetros. Vamos dizer que é um aprimoramento do dimensionamento. Por exemplo, só vou voltar aqui um pouquinho. Nós tínhamos calculado 82 milímetros para a linha de derivação. E na hora de adotar o diâmetro mais próximo acima, o diâmetro correto a ser adotado foi o de 100 milímetros, é o mais próximo acima. Só que esse 82 milímetros, o diâmetro calculado, ele ficou meio intermediário entre 75 milímetros, que seria abaixo e não iria atender, e o diâmetro acima, que é o de 100. Então, no diâmetro calculado, eu encontrei um valor intermediário entre um abaixo e o acima, que é a regra, está certo. Está certo adotar os 100 milímetros, a regra é essa. Mas ele ficou um pouco distante dos 100 milímetros. Então isso nos permite fazer um aprimoramento no cálculo. Ao contrário da linha principal, vamos chegar aqui, que deu 92 milímetros, que está bem próximo de 100, não tem muito o que precisar mexer aqui. O diâmetro da linha de derivação ficou um pouco distante de 100. Vamos voltar lá. Então, isso me permite dar uma aprimorada no cálculo. É fazer o quê? A tubulação vai começar com um diâmetro maior e terminar com um diâmetro menor. Isso sem perder a eficiência hidráulica. Então, o princípio do cálculo dos 2 diâmetros, ou alguns chamam de tubulação telescópica, é que nós vamos começar com um diâmetro maior e terminar com um diâmetro menor. E manter a mesma eficiência hidráulica. E com isso reduzir custo com tubulação. Quanto menor o diâmetro, menor o custo. As equações que a gente vai usar neste cálculo estão nas páginas 38 e 39 do livro Sistemas de Irrigação por Aspersão. Então peço a vocês que acompanhem com o livro. Os exemplos todos estão no livro. Os mesmos que estão aqui apresentados estão no livro. Então acompanhem o livro, estudem também com o livro. Vamos lá. Eu tenho vou fazer um exemplo com uma linha de derivação. Então vamos ver aqui o enunciado do problema. Vamos dividir uma linha de derivação de aço zincado que possui um comprimento de 288 metros com vazão aqui maiúsculo para linhas, para tubulações, de 0,00516 metro cúbico por segundo e
diâmetro calculado de 82 milímetros, que corresponde a um diâmetro comercial de 100 milímetros, em dois trechos de diâmetros diferentes. Então, eu vou pegar uma tubulação que eu dimensionei, que eu encontrei um diâmetro calculado de 82 milímetros e tive que adotar ela com um comercial de 100 milímetros, vou dividir ela em dois trechos. Aqui em cima eu coloquei aqui essa figura, que ela ajuda bastante na hora de fazer o cálculo. É bom ter ela em mente. Então, o dimensionamento que eu vou fazer agora de dois diâmetros, eu vou começar sempre com um trecho maior. Então, eu vou ter um comprimento 1, uma perda de carga 1 e um diâmetro 1. E vou terminar com um comprimento 2, J2 e um D2. Então, isso aqui, essa imagem ilustra como vai ficar o meu dimensionamento. Até o momento, eu tenho uma linha de derivação de 288 metros, toda ela com um diâmetro de 100 milímetros, apesar do calculado ter sido de 82. O que eu vou fazer agora é o seguinte: um trecho vai ser maior, um trecho vai ser menor e vou manter a mesma eficiência hidráulica. A pressão de serviço das linhas laterais, dos aspersores das linhas laterais, é de 30 MCA. Então, vamos fazer este exemplo. O calculado foi 82, o comercial foi 100, vou dividir ela em dois diâmetros, para a redução de custos. Muito bem. A regra é a seguinte: pego o diâmetro calculado, 82. Vou usar um diâmetro acima, que é a regra, 100, e o outro abaixo, que é o 75. Então, com 82 milímetros, diâmetro calculado ficou intermediário entre 75 e 100, são esses que eu vou usar para esse cálculo. Então, eu já sei quais serão os diâmetros. Vai começar com 100 e vai terminar com 75 milímetros. O diâmetro eu já sei. Em vez de ser os 288 metros só com o diâmetro de 100 milímetros, eu vou ter agora um trecho com 100 milímetros e um trecho com 75. O objetivo é reduzir o custo com tubulação. Quanto maior a tubulação, quanto maior o diâmetro, mais caro é a tubulação. Eu já sei os diâmetros. Eu tenho que saber agora qual é o comprimento de cada trecho. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular as perdas de carga linear, J, para cada trecho. Então, eu vou calcular um J para o trecho 1, J1, e um J para o trecho 2, um J2. Vou calcular J1 e J2. É a primeira coisa que eu faço. O J vai ser calculado com Hazen-Williams. Então, vou usar o cálculo das perdas de carga linear com o método de Hazen-Williams. Vamos lá. O esqueminha que eu montei aqui, essa figura, me ajuda a fixar qual é o maior e qual é o menor trecho. Então, J2 é o menor diâmetro. J1 é o maior diâmetro. Então, vamos calcular primeiro para o menor diâmetro, J2. J2, aplicando aqui Hazen-Williams, vamos só voltar um pouquinho aqui. J é igual a 10,67, que multiplica o diâmetro, que eu já sei, ou é 75 milímetros ou é 100 milímetros,
que multiplica a vazão da tubulação, que nós já sabemos também, que multiplica o valor, que divide o valor de C, que também já sabemos. Essa é o valor de J da equação de Rasen-Williams. Então vamos lá. Trecho 2 é J2, que é o menor diâmetro. Então eu vou ter 10,67 que multiplica. O menor diâmetro qual foi? 0,075 metros, que é 75 milímetros. Então põe em metro aqui. Elevado a menos 4,87, que multiplica a vazão, 0,00516, dividido pelo C, que é 130. Tudo isso elevado a 1,852. Então, eu encontrei um J do trecho 2, que é o menor, de 0,022668 metros por metro. Já tenho, então, o diâmetro do trecho 2, 75. Já tenho o J do diâmetro 2, que deu 0,022668 metros por metro. Agora eu vou calcular J do trecho 1. J do trecho 1 corresponde ao maior diâmetro. Então, J1 vai ser 10,67, que multiplica 0,100 elevado a 4,87, que multiplica a vazão, que é a mesma, o valor de C, que é o mesmo. Então, eu encontrei um J1 de 0,005584 metros por metro. Então, eu já tenho o J do trecho 1, já sei que o diâmetro do trecho 1 é de 100, já tenho o J do trecho 2, já sei que o diâmetro do trecho 2 é de 75. Lembre-se que eu peguei o calculado, peguei um diâmetro acima, 100, e um abaixo, que é o 75. Então, depende, para saber qual é o trecho 1 e o trecho 2, quais são os diâmetros, eu pego o valor que eu calculei, pego um acima e um abaixo. Bom, a perda de carga permissível, como se trata de uma tubulação de derivação, é 15% da pressão de serviço. Então, a perda de carga permissível, HF, é de 4,5. Que é 15% de 30 MCA. Vamos agora calcular o comprimento do trecho 2 primeiro. O comprimento do trecho 2 é igual a HF menos o comprimento total, que multiplica J1, que eu já tenho, dividido por J2, também já tenho, menos J1. Vamos substituir. O HF é de 4,5, já acabei de calcular. O comprimento total, 288 metros. E já calculei J1 e J2. Só substituo. Então, fazendo a substituição aqui, eu consegui encontrar que o comprimento do trecho 2, esse aqui, ó, foi de 169,27 metros. Então, eu já sei este comprimento. Para calcular o comprimento do trecho 1, que é L1, eu vou fazer o quê? L1 é igual, o comprimento do trecho 1 é igual ao comprimento total menos o comprimento do trecho 2, que eu acabei de encontrar. Então, o comprimento do trecho 1 é igual a 288 metros, que é o total, menos 169,27 metros. Então, encontrei também o comprimento do trecho 1, 118,73 metros. Então, eu já sei o comprimento do trecho 1, que é o maior, 100 milímetros, e já sei o comprimento do trecho 2, que é o menor, que é 75 milímetros. Só que eu tenho que fazer um ajuste. Por quê?
Como são barras com comprimento padrão, eu vou ter que converter aquele valor encontrado para múltiplos de 6. Como é que eu faço isso então? Quais são as quantidades de barra para cada diâmetro? Para o diâmetro de 100 e para o diâmetro de 75. Para o primeiro diâmetro, L1, eu vou pegar o comprimento que eu calculei, vou dividir por 6, que é o tamanho padrão da barra, encontrei 19,8 barras. Quando passar, eu vou ter que arredondar agora. Não existe 19,8 barras. Ou é 19 barras, ou são 20 barras. Quando passar de 0,5, depois da vírgula, eu arredondo para cima. Então eu vou ter 20 barras. 20 barras de 4 polegadas, que corresponde a 100 milímetros. Para o trecho 2, o comprimento foi calculado em 169,27 metros. Divido pelo tamanho padrão da barra, encontrei 28,2. Como depois da vírgula é menor do que 5, arredondo para baixo. Então eu vou ter 28 barras de 3 polegadas, que correspondem a 75 milímetros. Vou corrigir agora os comprimentos dos trechos 1 e trecho 2. Comprimento do trecho 1 são 20 barras de 4 polegadas, 100 milímetros, vezes 6 metros. Então, o comprimento 1 vai ter 120 metros com diâmetro de 100 milímetros. O comprimento 2, vou pegar 28 vezes 6, eu vou ter 168 metros. Então eu vou ter 120 metros com diâmetro de 100 milímetros e 168 metros com diâmetro de 75. Aqui tá, considerem esse M aqui, não é 20 metros, é 20 barras vezes 6 metros, 28 barras, desconsidere esse M, de 6 metros. Vou aferir se está correto. O comprimento total, então, ficou 120 metros de 100 milímetros e 168 metros de 75. Então, encontrei um comprimento total de 288 metros. Vejam bem, uma tubulação que ia ter 288 metros com um diâmetro de 100 milímetros, agora vai ter só 120 metros com 100 e 168 metros com 75. Então, eu consegui reduzir o diâmetro de um trecho considerável. Com isso, eu reduzo o custo do meu projeto, custo com tubulação, diâmetro menor, custo menor, e mantive a mesma eficiência hidráulica. Esse é o cálculo para tubulações de 2 diâmetros. Bom, aonde estamos agora no projeto? Já temos os aspersores, foi escolhido com a VIP em aulas passadas. Já sabemos qual vai ser a altura do aspersor, baseado nas informações que eu tenho da altura máxima na cultura. Já havíamos calculado as linhas laterais em condições de nível, aclive e declive. Já dimensionamos as tubulações de derivação, são as que abastecem as linhas laterais. E já dimensionamos as linhas principal, recalque,
principal, recalque e sucção. Então, nosso projeto chegou a esse estágio. Praticamente está todo ele dimensionado. Vai faltar o dimensionamento do conjunto motobomba. Toda a parte de equipamento de campo, tubulação, emissores, já foi dimensionado. Então, nesse estágio nós chegamos. Vai faltar agora, sim, dimensionar o conjunto motobomba para atender a área. Obrigado.